Oi, meu nome é Gabriela Trombeta, eu faço doutorado em Psicologia na UFSCar e hoje eu vou estar falando para vocês de uma pesquisa que eu realizei junto com a minha orientadora, a Lisa Barham, sobre o que afeta o número de perguntas que as pessoas respondem em questionários psicológicos usando o celular. A gente resolveu pesquisar sobre isso por conta de que com a pandemia, a maior parte das pesquisas elas migraram para o modelo online. Isso aconteceu principalmente na psicologia e nas áreas da saúde. Mas por conta disso, a maior parte dos questionários que a gente aplicava presencialmente, agora a gente manda para as pessoas e elas respondem na casa delas, digitalmente. E a gente não tem muitos dados de como as pessoas se comportam, né, nesse novo formato. Então a gente está fazendo um estudo sobre isso, é importante para a gente estar compreendendo melhor como isso funciona. E a gente decidiu começar pelo celular por causa de dados de que 97% dos brasileiros que usam a internet usam por meio do celular. Então, provavelmente, quando a gente manda um questionário para alguém, ela vai estar respondendo ali usando o celular dela. E a gente está entendendo um pouco melhor esses comportamentos. É importante porque a gente pode fazer o delineamento de novas pesquisas, né, orientado com esses dados anteriores, esses dados empíricos. E isso pode estar ajudando a gente a reduzir as taxas de desistência e a conhecer os riscos de viés que estão envolvidos nessa nova aplicação, que é diferente do que a gente já estava acostumado, né? Então, a gente queria responder quantas perguntas as pessoas respondem em questionários psicológicos de autorrelato e quais as variáveis que afetam esse número de perguntas. Então, a gente investigou a questão da idade, gênero, nível de pressa, cor do design visual e identificação do participante com o número de perguntas. Para isso, a gente criou um questionário com 60 perguntas, 12 perguntas eram demográficas e 48 perguntas de questionários psicológicos. 3 deles eram relacionados a questões de trabalho e vida pessoal e um relacionado a questões de mindfulness, porque eles fazem parte do meu projeto de pesquisa maior. E por conta de controlar algumas variáveis para que elas não interferissem, né, nas respostas dos participantes, a gente baseou o design visual desse questionário nas recomendações dessa revisão aqui, é uma revisão sistemática que dá recomendações de como o design tem que ser feito para que ele não interfira nas perguntas. É importante ressaltar que essas 12 perguntas demográficas eram as primeiras e logo em seguida vinham as outras perguntas nessa ordem. Isso é importante porque a pessoa começava respondendo essas perguntas e logo em seguida caía em perguntas sobre o trabalho. Então, a variável trabalho foi utilizada como forma de ver se a pessoa se identificava ou não com aquele conteúdo. Então, a gente via se a pessoa trabalhava ou não e quantas perguntas ela respondia, para a gente ver se uma coisa afetava a outra. Essa pesquisa ela foi realizada com 150 adultos, então eu mandava um link para uma pessoa e essa pessoa ia mandando para as outras pessoas que ela conhecia, né? O método de amostragem por bola de neve. E as pessoas recebiam quando elas abriam no celular, aparecia uma imagenzinha assim para elas, dizendo para elas: responda as perguntas que serão apresentadas na tela. Quando ficar cansado, clique em desistir para parar o teste. A pessoa podia receber uma tela clara ou uma tela escura, para a gente estar vendo se as cores iam afetar ou não a quantidade de respostas. O que a gente encontrou foi que a maior parte das pessoas, né, 59%, responderam as 60 perguntas, 97% responderam mais de 10, com uma média de 48 e um desvio padrão de 18,1. Isso indica pra gente que pode ter acontecido um efeito teto, então pode ter acontecido das 60 perguntas não serem o suficiente para ver esse efeito de desistência, e nesse sentido é recomendado que pesquisas futuras testem a desistência das pessoas diante de um número maior de perguntas. Outra questão que a gente viu é que a gente teve 2 picos de desistência. Um aqui entre a pergunta 10 e a pergunta 25, onde acabavam as perguntas demográficas e começavam as perguntas sobre trabalho, e um outro pico aqui entre a pergunta 45 e 60, e isso sugere que as pessoas ou elas desistem logo no início, ou elas continuam por um tempo, e aí vai vindo o efeito do cansaço por volta da pergunta 60. Porém, apesar desses 2 picos, a maior parte respondeu todas. Então, realmente, mais estudos são recomendados para a gente estar vendo se isso se replicaria em outras condições, com outros instrumentos. E sobre as variáveis que a gente encontrou que podem estar relacionadas a esses picos, a única variável que a gente encontrou correlações significativas foi entre o número de perguntas respondidas
e a identificação com o conteúdo, no caso, se a pessoa trabalhava ou não. Então, se a pessoa trabalhava, ela respondia mais perguntas, e se ela não trabalhava, ela tendia a desistir antes. Então, provavelmente, esse pico aqui, logo do início, está relacionado justamente à questão da pessoa trabalhar ou não, e não continuar a responder caso ela não trabalhasse. Isso indica pra gente um dado de viés importante, porque como as pessoas tendem, pelos dados dessa pesquisa, elas tenderam a desistir quando elas viram que aquilo não estava muito relacionado à vida delas, isso implica que quando a gente coleta dados de um grupo, a gente vai estar coletando dados apenas do grupo que se identificou com aquilo que a gente está estudando. Então, grande parte pode estar ficando de fora. E nesse sentido, outros estudos precisam estar pensando em soluções para isso e verificando se isso também acontece com outras variáveis que não a presença ou não de trabalho remunerado. Então, é isso. Eu queria agradecer por vocês verem o vídeo até o final. E caso alguém queira conversar comigo sobre alguma questão da pesquisa, fiquem à vontade para me mandar mensagem por esse e-mail aqui. E aqui embaixo tem as referências que eu coloquei nos slides.